Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou Ranieri Zoccoli. No Alesp em Pauta de hoje, nós vamos falar sobre as doenças crônicas da pele que afetam muitas pessoas. Inclusive, o projeto de lei de número 1402 de 2023 institui a política estadual de prevenção, tratamento e controle dessas doenças crônicas. Para me ajudar nesse programa, eu recebo aqui no nosso estúdio o Dr. José Roberto Fraga Filho, ele que é médico, dermatologista e membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia. E também o Dr. Márcio Renzo, que é psicanalista e faz parte também da Associação Brasileira. Quero já agradecer, Dr. Fraga, a presença para a gente aqui dividir as suas experiências, os seus estudos e falar dessas doenças que são cada vez mais comuns, afetam aí milhares de pessoas no mundo inteiro. Seja bem-vindo. É um prazer estar aqui com vocês outra vez. E eu sempre digo que informar é tão importante quanto tratar. Quando a gente atinge um público com as nossas informações, a gente evita vários transtornos para esse paciente. Doutor Márcio, muito obrigado. Doutor Márcio está de forma virtual aqui com a gente, não menos importante, obviamente. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço a oportunidade e é sempre bom poder estar divulgando, como o nobre doutor falou, informações para que as pessoas consigam tratar, buscar melhor as outras formas de tratamento, sejam elas físicas ou mentais. E a você de casa, eu quero te lembrar também que nós estamos em multiplataformas, você também pode acompanhar nossa programação através das redes sociais. Doutor Fraga, a gente já começa falando aí que doenças são essas, né? Quando a gente fala de doença crônica da pele, o que a gente pode destacar? Olha, existem algumas doenças, principalmente a hanseníase, que é a antiga lepra, que é uma doença crônica, com tratamento feito exclusivamente pelo SUS. Existem outras doenças não tão graves quanto essas, como a psoríase, como o lúpus, como a alopecia areata, que é uma doença com grande significado psicológico, o vitiligo. Na dermatologia existem mais de 3.000 doenças, mas as crônicas principais são essas daí. Quando a gente fala de doença crônica, aí na pele, muitas delas estão ligadas ali à hereditariedade, são doenças que são passadas da mãe, do pai para essas pessoas ou não tem relação? Não, existe uma relação sim, principalmente a psoríase, que a gente sabe que ela tem um fundo genético importante, sendo que nesses casos, quando vem do pai, é um caso mais grave, inclusive. Então, a gente sabe que sim. Dermatite atópica, que é uma coisa muito frequente, também tem um fundo genético importante. Dependendo das regiões, a gente tem região aqui do nosso país que é mais quente, como a região norte, a região nordeste, a gente tem aqui a sudeste, a sul. Essas doenças dependem também ali das regiões, elas são mais frequentes, por exemplo, na região sul, na região sudeste. O que é que a gente identifica com relação a isso? Com certeza, o clima influi em tudo, né? Por exemplo, uma leishmaniose é mais comum no norte, nordeste, não tanto no sul. No centro-oeste também ele é frequente, e a hanseníase em qualquer lugar do país. A gente parte do princípio aí de que é importante a gente sempre buscar o diagnóstico precoce, né? E aí a gente sempre fala, quando a gente fala de saúde, dessas doenças da pele, quando a gente vê que alguma coisa não está normal, que ali surgiu algo que não estava ali, é importante a gente sempre buscar um especialista para a gente ter esse diagnóstico o quanto antes. Nós falamos só de doenças inflamatórias, mas também existem os cânceres de pele, que no Brasil ele é tão frequente que ele nem entra nas estatísticas do Instituto Nacional do Câncer. E a casuística vem aumentando cada vez mais pelo culto, pelo hábito de se expor ao sol, ao bronzeamento, às praias no verão. Bom, doutor Márcio, quando a gente fala desse diagnóstico, tem ali o resultado, a gente já parte ali para aquela rede de apoio, né? Ou seja, a gente precisa da família, né? Desse apoio para a gente prosseguir aí com o tratamento. Essa rede de apoio é importante nesse momento, quando a gente tem um diagnóstico de uma doença, por exemplo? Muito, Ranieri, muito. Toda essa rede de apoio, seja aqueles mais próximos, como os parentes, quanto amigos também, essa importância de dar o apoio e estar presente durante o tratamento é de suma importância para a evolução do quadro desse paciente.
Até porque a gente lida também, né, doutor Fraga, com essa questão do preconceito, né? Se a gente for falar do vitiligo, muita gente tem preconceito com relação a essa doença. O que a gente pode destacar? As pessoas têm medo de que pegue, né? E isso não acontece, é uma doença autoimune. O que quer dizer? Você, por algum motivo, grande maioria das vezes psicológico, criou anticorpos contra o pigmento da pele, os melanócitos, a célula que produz o pigmento. E a pessoa tem medo de pegar. Esse é o grande estigma, mas não existe isso. Imagina, a gente sabe que tem gente que não gosta nem de chegar perto de alguém que tem vitiligo, porque se o vento bater, e aí a gente fala de mitos e verdades, aquilo que eu sempre gosto de trazer, não, se o vento bater ali numa pessoa que tem, né, o vitiligo, vai pegar em mim, eu também votei. Isso é um mito, né? Isso é um mito. Um mito, e isso atrapalha muito o tratamento do paciente, né? Que ele se sente excluído. Isso vem a piorar mais o resultado da terapêutica. Quando a gente fala do vitiligo, ele tem cura? É um tratamento que a gente consegue controlar? Vitiligo, como todas essas doenças autoimunes, é uma grande interrogação. Tem paciente que pega o vitiligo e ele desaparece normalmente. Tem paciente que a gente trata e a gente não tem uma melhora. Cada caso é um caso especial, particular. Não dá para generalizar para todo mundo. É um tratamento ali de saúde mental, quando a gente fala dessa questão de preconceito, doutor Márcio, como lidar, né, com toda essa situação nesse momento tão difícil para esses pacientes? Com certeza, sob a ótica da psicanálise, né, que tradicionalmente ela se concentra em distúrbios psicológicos, mas ela também ajuda a fornecer bastante insights para o paciente saber como lidar com essas condições físicas, como o caso das doenças de pele, né? Então, tudo isso, como ele vai afetar essa autoimagem do paciente e a evolução do tratamento, porque a partir do momento que ele consegue aceitar que ele está em uma condição e que ela pode mudar, toda a terapêutica envolvida, seja ela fisiológica ou psicológica, terá uma evolução muito boa, né? Porque, como o doutor falou, a respeito das questões, principalmente das doenças dermatológicas, há essa questão do estigma, há a questão também do paciente desenvolver aquela aversão social por vergonha, por medo de ser discriminado, né? Então, tudo isso, trabalhando-se de forma multidisciplinar, tem uma evolução muito melhor para cada paciente. E como foi falado, cada tratamento é único, pois cada paciente é único, ele traz uma história, ele traz situações que vai tornar esse tratamento cada vez mais personalizado, por assim dizer. A gente fala cada vez mais da medicina integrativa, né? Ou seja, a gente vai além, ali a medicina vai além daquela especialidade. Exatamente. Né? É muito importante essa abordagem nesse momento? Multiprofissional, tem que ser assim. E eu vou dar um exemplo de um fundo psicológico, que é uma doença dermatológica chamada alopecia areata. Alopecia areata, você perde o cabelo, algumas vezes todo o cabelo, ou pequenas áreas, mas fica totalmente sem cabelo. Há uns meses atrás eu tive uma criança de 9 anos que apresentou esse buraquinho na cabeça. Aí eu perguntei para a mãe, ela teve algum problema psicológico, alguma perda? Ela tinha perdido o avô há uns meses atrás. E ela respondeu dessa maneira, fazendo essa alopécia. Isso é clássico na dermatologia, uma perda e você ter alguma coisa de pele. Psicologicamente, como que estava essa criança? Como é que essa criança chegou até Aparentemente estava normal, mas no fundo, a gente sabe, ele é melhor para explicar sobre isso, mas no fundo ela respondeu dessa maneira. Mas era uma preocupação mesmo ali, por exemplo, mudar aquela realidade, ter o cabelo de volta? Com certeza, porque esteticamente fica horrível, né? Fica um buraco, parece que é alguma doença mais grave, inclusive. E tem tratamento? Tem, a grande maioria das vezes repila. A alopecia areata é tranquila. E quando a gente faz uma análise, né, do que era a medicina antigamente com relação aos tratamentos, a gente sabe que principalmente o Brasil deu um salto muito grande, né? A gente tem aí vários tipos de tratamentos no mercado, cada um mais moderno do que o outro.
Com certeza. As pessoas criticam o SUS, mas o SUS é um pai, uma mãe para os brasileiros. Muita gente que mora fora do país, eles sentem essa dificuldade com o sistema de saúde. O SUS, ele entrega hoje medicamentos de última geração para os pacientes. Bom. Medicamentos caríssimos, diga-se de passagem. E na dermatologia também tem muito disso, principalmente os imunobiológicos. E as pessoas, é interessante você falar sobre isso, porque as pessoas, no modo geral, têm uma visão de que qualquer situação envolvendo ali a dermatologia é muito caro, né? Eu não consigo ir no médico particular, porque é muito caro, seja para fazer um tratamento estético, seja para cuidar de uma doença. Então, como você bem disse, ainda bem, talvez, que tenha aí o SUS, porque oportuniza, por exemplo, esse acesso a essas pessoas de baixa renda, né? Com certeza. E o SUS, inclusive, é exemplo para o mundo inteiro, que vem fazendo com relação a esse tipo de tratamento. A entrega de medicamentos para os pacientes HIV positivo é referência no mundo inteiro. É um exemplo que a gente pode dar, bem palpável. Doutor Márcio, o doutor Fraga trouxe esse exemplo dessa criança, né? Como é que fica uma criança de 9 anos com esse diagnóstico, perdendo o cabelo em idade escolar? É uma preocupação maior, né? Essa rede de apoio ela tem que ser redobrada? Sim, porque é muito complexo tudo isso. Na cabeça do paciente, começa desde os seus conflitos psíquicos mais profundos no seu subconsciente, até a exacerbação dos sintomas que nós podemos ver, né? Como ele mesmo falou no caso da alopecia areata, ele pode aumentar a evolução, fazer com que essa proporção aumente de forma mais rápida, e também nós temos a questão relacionada à expressão desse paciente na saúde mental, né? Que ele vai desenvolver angústias, ansiedades, né? Comportamentos ansiosos, porque toda vez que você tem uma questão ligada à autoimagem e ela tem essa visualização comprometida, se torna muito mais sofrido para esse paciente, aliado ao medo que há da rejeição social. Então, essa integração, esses conflitos fazem com que esse paciente ele tenha uma exacerbação maior dos sintomas, por assim dizer, por conflitos internos não resolvidos corretamente. Então, quando é trabalhado de forma conjunta, no caso das doenças dermatológicas, a dermatologia e a saúde mental, o tratamento ele evolui melhor, evolui mais rápido e o paciente sofre muito menos com esse processo terapêutico, né? Doutor, uma coisa puxa a outra, por exemplo, eu fui diagnosticado com uma doença de pele, e aí, como o psicanalista bem disse, aí eu começo a ter crises de ansiedade por conta daquele problema, e aí meu cabelo começa a cair, e aí eu tenho uma... Isso é comum? Uma coisa ficar puxando a outra? Muito comum. Existe uma doença dermatológica chamada escoriação neurótica, que a pessoa acredita que tem algum bichinho nela. Começa a se coçar, e ela se mutila, ela arranca pedaços da pele. E aí o tratamento não é só com o dermatologista, aí tem que entrar com um tratamento psiquiátrico mesmo. Eu acho que tem um bichinho dentro da pele dela, que está andando lá o bichinho? Exatamente. Algumas vezes ela traz uma caixinha de fósforo mostrando, aqui está um bichinho, e não tem absolutamente nada. Tudo isso é o transtorno. Por isso que é importante essa questão multidisciplinar, né? Quando a gente fala de tratamento, o que a gente pode destacar? O que tem aí no mercado que está resolvendo e salvando a vida de muita gente? De lasers potentes, medicamentos? Os medicamentos hoje, a grande revolução são os imunobiológicos. São medicamentos, que eu disse, caros, que estimulam as interleucinas, que são a resposta do sistema imunológico, e ele está sendo utilizado para muitas doenças dermatológicas. Nós estamos numa fase de transição, quase como se fosse o da penicilina há um século atrás. E essa doença veio para resolver vários problemas. Pacientes que sofriam muito, por exemplo, a psoríase, ela foi desenvolvida para isso. Já foi um tabu antigamente? Hoje está mais fácil tratar a psoríase, por exemplo? Agora com os imunobiológicos, o paciente tem vida praticamente normal.
o que não acontecia antigamente. A gente sabe que era um problema, né? Porque, por exemplo, eu já convivi com pessoas que tinham psoríase, né? Que ela não era controlada, digamos assim, e é toda uma questão social ali da pessoa, né? Tinha vergonha de ir para o trabalho, Exatamente. né? De conviver com outras pessoas, porque a pele ficava bastante machucada mesmo. Descascando. Você E quando senta isso, na cadeira e fica tudo branco ao e redor. quando isso é em criança, porque tem psoríase em criança Tem. também, é comum a gente ver também. Então isso era um problemão antigamente. A gente que acompanha o seu trabalho, principalmente nas redes sociais, a gente sabe que você sai aqui do país para se especializar, para participar de congressos. Isso é importante, né? Quando a gente fala a nível Brasil, eu sempre gosto de perguntar isso dos profissionais. O Brasil deixa a desejar quando a gente fala de tratamento, quando a gente fala desses cuidados a esses pacientes, ou a gente está ali pau a pau com outros países, Estamos por exemplo... de igual para igual. Não fica nada a desejar, tanto com nossos equipamentos, nossa tecnologia, e a gente trata os pacientes da mesma forma. Aliás, os pacientes de fora vêm tratar com a gente, porque o médico brasileiro, ele opera melhor, ele tem mais experiência do que o médico lá fora. Porque o médico lá fora tem muita dificuldade em tocar no paciente, por questões burocráticas deles. Não é tão humanizado como a gente acha. Exatamente. E por isso que eles reclamam, né? Que o médico nem olha direito para o paciente. E muitas vezes nem é o médico que atende, é um paramédico que faz o atendimento. Doutor Márcio, você acredita que mudou muita coisa, e aí a gente fala de saúde mental, realmente, depois daquele boom da pandemia, a gente está vivendo o pós-pandemia, e aí saúde mental, mudou muita coisa? As pessoas têm buscado cada vez mais um psicanalista, por exemplo? Sim, o evento pandemia mudou totalmente a medicina à distância, né? Como nós falamos. E isso trouxe um acesso muito melhor e muito mais rápido e com qualidade para o paciente. Hoje, por exemplo, não existe mais, no caso da saúde mental, não existe mais barreiras. Nós atendemos pacientes hoje aqui no Brasil, vizinho da nossa residência, como pacientes que estão do outro lado do mundo, né? Então, esse acesso tem melhorado bastante e à medida que estão sendo evoluídas novas técnicas, também estão sendo aprimorados esses tipos de tratamento. Só que é importante destacar que, pós-pandemia, nós tivemos também o boom da necessidade para os pacientes, né? Teve alguns tipos de transtorno que aumentaram a faixa de 50% dos casos, né? Os transtornos ansiosos, nós já somos o país mais ansioso do mundo, né? Nós temos diversos fatores que contribuem para isso e, consequentemente, esse aumento nos transtornos ansiosos reflete nas outras áreas da medicina, né? Como a medicina dermatológica, né? Como foi citado o exemplo de pacientes que acham que tem alguma coisa nelas e chegam a pegar propriamente dito e mostrar para o profissional, muitas vezes não existindo, mas para ela sim. Isso é um exemplo de como os transtornos ansiosos têm aumentado e aumentado também a sua intensidade de problemas, né? Hoje, antigamente, o que era uma coisa mais difícil de se falar, que era a síndrome do pânico, hoje nós vemos muitas pessoas relatando que têm dificuldade em sair do ambiente de suas casas, buscar trabalho, buscar condições de se relacionar por conta desses transtornos ansiosos, né? Então, a pandemia foi realmente um marco para os tratamentos, sejam eles presenciais ou à distância. Muita gente, doutor, inclusive, e aí eu te pergunto se é um mito ou uma verdade, né? Quando a gente fala muito ali da psoríase, a gente sempre linka ela com a questão emocional. Eu estou muito estressado, a minha psoríase está atacada, porque eu vim numa semana ali de muito estresse. Isso faz sentido? Faz sentido, sim. Porque os hormônios que você libera durante o estresse, ele vai agir na doença, piorando a mesma.
Isso é normal. E complementando o que o colega falou, na medicina também houve uma quebra de paradigma com a pandemia, porque antes o Conselho Federal de Medicina não permitia que fizéssemos consultas online. E hoje a gente vê que é muito possível. Na minha clínica, o Instituto Fraga, a gente atende gente do Brasil inteiro, via online. Mas é uma exceção, porque dermatologia a gente só precisa da imagem, diferente de um cardiologista que precisa ouvir o coração do paciente. Mas na dermatologia a gente pode dar suporte muito fácil com a consulta online. Ou seja, até nisso veio esse avanço aí, né, desses últimos tempos, com certeza. Né? Você busca ali um médico da tua confiança, manda a imagem ali, você consegue dar um diagnóstico, por exemplo, exatamente, né, daquela imagem. O homem ainda tem dificuldade de buscar ajuda para resolver o problema dele? Isso é cultural, né? A gente sabe que é cultural. A mulher é o machismo do homem. A mulher se cuida, mas o homem não. O homem, quando chega com alguma doença, sempre está em um estágio um pouco mais avançado. Porque ele vai prorrogando, postergando, e é sempre pior. Já a mulher não. A mulher, desde criança, ela é doutrinada a fazer seus exames, seu preventivo. Então, a mulher tem uma qualidade de saúde melhor do que a do homem. A gente consegue falar de alguma questão assim de fator de risco? Existe algum fator de risco para essas doenças crônicas, para essas doenças de pele? Boa pergunta. A gente será sabe que existe? É hereditariedade, mas essas doenças, elas são autoimunes, né? Então não tem uma certa predisposição. Porque a gente sempre vem daquilo, né, doutor, de falar cada vez mais dessa prevenção, né? E aí a gente sempre fala da qualidade de vida, né? Daqueles cuidados básicos que a gente tem que ter com a nossa pele, a exposição solar. Parece sempre redundante, mas nunca é, porque é preciso que se faça isso mesmo, é uma questão de autocuidado. Com certeza, principalmente nos cânceres de pele, que a gente sabe que o câncer de pele é pelo sol que você tomou na sua vida, e que é mais lugar de sol do que o Brasil, com culto, com o hábito da gente estar bronzeado, que o estar bronzeado é um sinal aparentemente de saúde para as pessoas, mas não. O sol que nós tomamos durante a vida, ele vai enchendo uma bateria. Chega uma hora que essa bateria está totalmente cheia e aí ela começa a alterar o DNA da célula da pele. E essa alteração do DNA leva aos cânceres de pele. Os cânceres de pele são alguns, uns menos agressivos e outros mais agressivos, que inclusive matam o paciente. E é totalmente prevenido através de proteção solar, uso de chapéu, boné, roupas com proteção solar e, claro, o exame clínico, não só do médico, mas do familiar, porque a grande maioria dos cânceres de pele são descobertos por um familiar, que vê uma lesãozinha lá e fala, você está com essa lesão Você está aqui. escondido, está lá nas costas. Exatamente. Né? Esse negócio está aumentando aqui, vamos no médico. Agora é interessante, né? Porque é preciso que esse homem, né? E a gente fala mais uma vez aí da saúde dos homens, preciso que esse homem vá ao médico, né? Ele tem que deixar esse machismo de lado e buscar ajuda o quanto antes, né? Principalmente quando a gente fala aí de câncer. Olha, eu falo para os meus pacientes o seguinte, depois dos 40 anos, qual mês que você nasceu? Abril? Dê um presente no mês de abril para você. Que esse presente só você pode dar, faça seus exames. Uma coisa rápida, simples, e você fica coberto. E não precisa ser anual, se tiver tudo normal, a cada 2 anos você pode fazer sem problema nenhum. Doutor, agora vou explorar a sua presença para a gente falar de um assunto que é cada vez mais comum, né? Principalmente as mulheres falam muito, que é sobre o melasma, né? Sempre vem aquele problema, melasma não tem tratamento, melasma não tem cura, eu já usei de tudo para controlar o meu melasma, e aí? Como é que está a relação do melasma com os tratamentos aqui no país? Bom, melasma é uma doença crônica, não tem cura, porém tem melhora. Você sempre melhora fazendo o tratamento correto. O tratamento, existe uma gama enorme, desde ácidos, desde laser, desde peeling, mas o mais importante do tratamento do melasma é o paciente estar conscientizado que ele tem que usar protetor solar. O tratamento mais importante é o protetor solar. Hoje a gente tem lasers que até alguns anos atrás a gente não fazia laser em melasma. Aumentava? Porque aumentava, dava um efeito rebote. Hoje a gente tem os lasers de picosegundos
que é da energia a 10 a menos 12, é super seguro, que você consegue melhorar muito o melasma. Mas o paciente sempre tem que estar ciente que vai melhorar, porém, nunca você vai ficar curada. Agora é interessante, né? Porque daí a gente vê declarações de pessoas famosas nas redes sociais e a gente sabe aí da potência que é a rede social falando sobre isso, né? Eu acho um desserviço, né? Até porque a gente sabe a respeito, né? Dessa potência mesmo das redes sociais. Então, quando vem algum famoso falando, por exemplo, que estou curado do melasma, tem que pegar sol para poder, né, melhorar, é complicado isso, né, doutor? Tem que ter cuidado com o que você fala. Inclusive, há uns meses atrás, teve uma influencer que disse que não usava protetor solar, que era besteira. A Sociedade Brasileira de Dermatologia se manifestou sobre isso, porque aquilo estava sendo um desserviço para a sociedade. Não só na parte estética, mas também nos cânceres de pele. Doutor, falando das mulheres agora, doutor Márcio, a mulherada é vaidosa, às vezes mais do que os homens aí, né? Ou na grande maioria. E aí, a mulher descobriu, tá lá com melasma, mexeu com todo o psicológico dela, é importante ter cuidado com isso, né? Sim, como toda patologia que influencia na sua autoimagem, tem que se ter muito cuidado, porque a partir de um momento, como o colega falou, a questão das interferências externas, como redes sociais, isso faz com que essa complicação, esse problema, muitas vezes seja diminuído aos olhos desta pessoa, porque o paciente de saúde mental, ele muitas vezes ele busca a sua autoafirmação. E se ele encontra uma distribuição de informações equivocadas, porém que ele compreenda que para ele é justa, ele vai absorver essa informação e dessa forma vai complicar ainda mais o seu tratamento, porque ele busca o tempo todo a reafirmar a sua verdade, a sua identificação, o seu ideal do eu. Então, quando nós temos essa influência externa, que hoje muito bem feita. Bom, a gente perdeu a comunicação aqui com o Dr. Márcio, a gente vai restabelecer aqui o nosso contato, mas é o tempo da gente ir para o intervalo. Daqui a pouquinho a gente continua batendo papo com o Dr. Fraga aqui, falando de tratamento, né, sobre os lasers, os medicamentos que existem aí no mercado para te dar uma melhor vida, né, se assim a gente pode dizer. A gente vai para o intervalo e volta daqui a pouquinho. O Alesp em Pauta está de volta, obrigado pela sua companhia. Nós estamos falando sobre as doenças crônicas da pele que afetam muitas pessoas e também do projeto de número 1402 de 2023, que institui a política estadual de prevenção, tratamento e também um controle dessas doenças crônicas. Aqui no estúdio eu estou recebendo o Dr. José Roberto Fraga Filho, ele que é médico dermatologista e membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Bom, é importante, né, essa casa, a Casa do Legislativo, discutir esse assunto, né? A gente fala aí da importância de se fomentar cada vez mais, a gente falando aí de tratamentos com relação às doenças crônicas, levar a informação também para as escolas, seria importante, porque às vezes muitas mães, né, os responsáveis, às vezes não sabem ali identificar, deixa passar ali, por exemplo, uma simples micose, é uma bobagem, deixa aí. Aí depois quando vai ver, vira um problemão, vira uma bola de neve. Né? Então é importante ter informação cada vez mais, né, doutor? Isso não só na dermatologia, né? Na medicina toda, na ginecologia, na clínica, a gente tem que estar sempre informando o paciente. A dermatologia é uma especialidade meio que você trata de doença e de estética, então existe um limiar bem curto entre eles.
E os pacientes acreditam que dermatologista só cuida de estética. E isso não é verdade. Deveria ser, né? Porque tem tanta gente. Eu não vou nem entrar nesse mérito aqui, né? A gente viu tantos casos negativos acontecendo na mídia que deixa para um próximo programa. Mas é importante sempre buscar um especialista, né? Ter referência para que não tenha dor de cabeça no final das contas, né, doutor? Hoje as pessoas elas não se preocupam com o meu currículo. Elas querem saber quantos seguidores eu tenho. Infelizmente, essa é a verdade. Tem isso, né? As pessoas se iludem nas redes sociais e acabam caindo nessas frias, como aconteceu recentemente aqui em São Paulo. Mas ele está falando isso, mas ele está sendo humilde, viu? Que ele é bastante conhecido. Eu brinco que o Dr. Fraga é o dermatologista das estrelas, mas é acessível a todo mundo, obviamente, né? A gente estava falando ainda há pouco do melasma, né? Muita gente tem isso, né? Tem o melasma, tem aquelas manchinhas que às vezes nas mulheres, por exemplo, aparece ali no momento da gestação. É comum aparecer no momento da gestação. E por que isso ocorre? É falta de vitamina? Tem uma explicação para isso? O melasma, as pessoas já nasceu geneticamente predisposta a ter o melasma. Algumas coisas acontecem durante a vida que vão desencadear, acordar esse melasma. Gravidez é uma delas, pela alteração hormonal, pílula anticoncepcional e exposição ao sol, à luz. São os 3 fatores primordiais que vai fazer que a pessoa venha desenvolver o melasma na sua vida. Mas ela já nasceu com predisposta. E é comum nos homens? Não, nos homens é muito menos frequente do que nas mulheres, mas também existe. Bom, eu não quero ter, tá? Mas se tiver também tem tratamento, né, doutor? Tudo tem tratamento, tudo tem melhora. E as tecnologias hoje estão para isso. Para te dar conforto, fazer um procedimento, não ter um downtime, você pode trabalhar no outro dia. Então, a coisa hoje é bem mais fácil do que há 20 anos atrás. E quando a gente fala dessas tecnologias, né, presentes em várias clínicas, inclusive lá no Instituto Fraga, né, a gente vê lasers aí, são as Ferraris da dermatologia, né, lasers potentes, fazem verdadeiros milagres, né? Ou seja, a tecnologia está cada vez mais presente nos consultórios também. E não só para pigmento, mas também para estímulo de colágeno. Os lasers para estímulo de colágeno também são maravilhosos e hoje a grande procura do paciente após os 40, 45 anos é fazer o seu estímulo de colágeno para evitar aquele rostinho caído, aquele bulldogzinho. E nem fala, não vamos falar muito aqui, nem dá um close. E esses lasers, mais especificamente o fotona, que cuidam dessa parte de flacidez. Doutor Márcio, a gente estava falando aqui, inclusive nos bastidores, eu e o doutor Fraga, né, dessa questão, né, desse padrão que a sociedade te impõe de beleza, né, que você tem que ser ali igual aos influenciadores, né, ao pessoal ali das redes sociais, e tem essa questão da comparação. Eu acho que a gente vive num mundo particularmente ali muito chato, né, porque daí você tem que ficar se comparando o tempo todo com outras pessoas. É como se você não tivesse ali a sua própria identidade. É cada vez mais comum chegar a esses questionamentos aí junto a você, por exemplo? Sim, é cada vez mais frequente, né, e isso está ligado a diversos fatores desse paciente, né? A questão da sua autoimagem, a questão da sua segurança, né? Que muitas vezes a pessoa ela vem de uma situação de insegurança com ela mesma, né? Então essa identificação e essa idealização do eu já se torna por si só um problema para essa paciente, né? Porém, com as redes sociais, essa comparação e essa relação entre a pessoa e a tela e a internet se tornou muito mais forte e em alguns momentos prejudiciais, porque esse paciente ele já tem uma dificuldade em se enxergar. E muitas vezes a imagem que é mostrada nessa rede social não é a real, né? Nós temos a questão dos filtros digitais, né, que transformam a pessoa totalmente. Ela deixa de ser ela mesma, por assim dizer, através dos filtros, né? E muitas vezes acontece até
as aberrações, né, como foi já diversas vezes noticiado, né, pessoas que sumiram com o umbigo dela, a pessoa aparece na foto sem umbigo, para você ver o nível de transformação e o nível de idealização que as pessoas colocam nessa imagem, né? E isso faz com que o paciente sofra, porque se ele tem uma dificuldade, uma baixa autoestima, quando ele vê esse tipo de idealização colocada, essa forma como é exposta essa imagem, faz com que ele se sinta pior. E é bem isso evoluindo muitas vezes para quadros depressivos, né? E até, de certa forma, graves. E é bem isso que ele falou, porque eu vejo exemplos, a gente pesquisando aquele Explore ali das redes sociais, né? Eu vi, por exemplo, uma blogueira / influenciadora que ela tem o melasma, ela tem essa doença crônica, bem forte inclusive, e ela falou que ela não aparece ali nas redes sociais sem um filtro, que ela não quer mostrar a realidade dela porque ela tem vergonha e ela não consegue controlar. Essa é uma realidade. Muito frequente. Tem várias pessoas que deixam de ter uma vida social ativa por causa disso. Ou mesmo frequentar uma praia, que é um momento de lazer que você tem, não é todo ano que você tem, todos os meses, e ela se priva disso. E eu sempre oriento os pacientes o seguinte: você tem que viver a vida. Se piorar um pouquinho o melasma, nós tratamos, mas você não pode se privar das coisas boas da vida, porque a vida passa, né? E daqui a pouco já foi. Quando a gente fala de prevenção, doutor, a partir de que momento eu devo procurar um médico dermatologista? Para a gente ter ali um controle, ou ele ficar sempre observando ali a minha pele para a gente não ter um problema? Depende do tipo de pele que esse paciente vem a ter. Porque as doenças, elas são variáveis conforme o ciclo da vida do paciente. A criança tem um tipo de doença mais frequente e o idoso tem um outro tipo de doença. E o tipo de pele, paciente muito branquinho, loirinho, ruivo, de olhos azuis, esses têm que começar mais cedo, porque esses são mais propensos a ter uma doença de pele pela falta de proteção que o pigmento, que a melanina dá. Então é certo a gente falar que as pessoas de pele preta mesmo têm menos doenças crônicas, por exemplo? Tem menos... ou é comum também? Existe, mas é muito menos comum. Eles têm uma proteção maior. O oriental também tem uma proteção maior. Quando a gente fala de tratamento estético, o que é o boom do momento, né? O que o mercado está aí fazendo para as pessoas? O que a gente encontra de tratamento estético? O tratamento estético mais realizado no mundo ainda é a toxina botulínica, o Botox. Porque é um procedimento que você faz em poucos minutos e daqui 4, 5 dias você rejuvenesce muito. Em segundo caso, a gente tem a depilação a laser, que é muito realizado também, e os preenchimentos com ácido hialurônico, bioestimuladores de colágeno e as tecnologias, os lasers de todos os tipos. E tratamento corporal, a gente sempre vai atrás de tratamento, tirar a gordurinha das pacientes, que é o famoso cool-sculpting, para congelar a gordurinha e você perder 27% de gordura da região. Você falou da toxina botulínica e a gente sabe que o Botox, comercialmente falando, ele está presente ali em vários tratamentos, né? Ele também acompanha ali esse tratamento de algumas doenças crônicas, por exemplo? Com certeza, ele tem inúmeras indicações. Enxaqueca, incontinência urinária, você pode utilizar. Aquelas crianças que têm aquelas malformações não, aquelas atrofias musculares, você pode usar o Botox para relaxar e ela tem uma qualidade de vida melhor. Acho que o mais importante de tudo é o paciente buscar uma qualidade de vida melhor, né? Tá todo mundo buscando isso. Por isso, mais uma vez, a gente reforça, né, que é importante você buscar ali a ajuda de um profissional, né, uma assessoria médica, para você não ter erros, né, não cometer erros. Muita gente tem aquela mania feia, né? O brasileiro tem muito aquilo ali de dar um Google nas coisas, né? De procurar tudo ali e tá tudo certo. Não dá para fazer isso. Não. A internet é uma grande fonte de informação. Porém, o paciente ele não sabe filtrar o que é o certo e o que é o errado. E ele faz o diagnóstico errado.
O profissional médico está para isso, para orientar. Qual é o diagnóstico correto? Ele pode trazer as informações, mas o médico vai falar, é isso, isso, isso. Assim serve para a gente também cuidar da nossa saúde mental, né, doutor Márcio? Eu acho que é muito bom e válido quando a gente, né, sente ali com alguma situação que não é comum ali aparecer na nossa vida, a gente dividir isso ali com um bom profissional. Às vezes a gente tem dificuldade, por exemplo, de se abrir com alguém de dentro de casa. É importante a gente buscar a ajuda também de um bom profissional, e aí a gente fala das terapias, que acho que está cada vez mais presente na vida, não só dos brasileiros, né, mas das pessoas no mundo geral. Sim, Ranieri, mesmo porque muitos dos problemas relacionados à saúde mental envolvem as pessoas ao nosso redor, por assim dizer. Muitas sofrem influência desse meio onde elas estão inseridas, né? Então, a busca pela terapia, pelo ambiente seguro que a terapia nos traz, né? Esse é o grande diferencial. Quando a gente fala assim, muitas vezes as pessoas falam assim, eu não faço terapia, eu tenho amigos, eu converso com amigos, mas nós temos que entender que o profissional, além de ser uma pessoa isenta dentro do processo, ela vai te proporcionar a segurança que muitas vezes você não encontra nesse meio, né? E é importante também destacar que as pessoas falam assim, mas eu procuro estudar, eu procuro ler muito, eu procuro fazer curso relacionado a isso ou aquilo, sempre me atualizo nas questões psicológicas, mas é importante entender que o paciente em saúde mental, mesmo que ele tenha o conhecimento sobre aquele determinado assunto, ele está inserido no problema. Então, a visão que ele vai ter sobre essa situação, ela é parcial. Então, mesmo que ele tenha o conhecimento imposto pelos seus estudos, ele não vai conseguir enxergar e identificar corretamente, porque ele está inserido no problema. É aquela questão de você estar no olho do furacão. Você está ali dentro, apesar de te passar um falso controle, uma estabilidade, quando você olha ao redor, tudo está girando, tudo está acontecendo. Então você tem um limite dessa visão. E quando o paciente busca a terapia, busca o consultório para falar sobre o que está acontecendo, nesse lugar ele encontra tudo isso. E essa é a principal vantagem e o acerto da terapia. Por você estar num ambiente seguro e ter a ajuda de uma pessoa capacitada e imparcial sobre os seus problemas. Então faz com que você enxergue corretamente qual a sua situação. Inclusive eu sempre falo, né, que hoje em dia a gente está fazendo terapia para lidar com quem não faz. Né? Exatamente. O mundo está desse jeito, infelizmente. E até nesse momento ali, acho que quando chega um paciente para você, seja para tratar de uma doença ou fazer ali um tratamento estético, por exemplo, acho que a primeira coisa que é observada ali é a questão dessa saúde mental desse paciente, né? Porque às vezes o paciente chega ali querendo fazer uma mudança radical que não é possível, óbvio, né? Ou então já chega ali com uma foto de uma atriz de Hollywood falando assim, me deixa desse jeito, quero ficar assim. E você está risada, mas isso é muito frequente. E são pacientes problemáticas. Eu fujo desse tipo de paciente, porque você nunca vai agradar, porque ela sempre está atrás de mais, de mais e de mais. E as pessoas, acho que, se bem que tem esse paciente, mas eu acho que mudou muito, né? Quando a gente fala aí desse perfil ali da estética, por exemplo, acho que as pessoas de bom senso, óbvio, elas estão buscando cada vez mais a coisa mais natural, né, doutor? Hoje, a grande pegada do momento é menos é mais. Quanto menos você fizer, melhor vai ser. Há uns anos atrás, teve aquele boom dos preenchimentos, que você ficava com o rosto quadrado. Hoje já está caindo desuso isso aí. As pessoas mesmo está tirando, né? Estão tirando, a retirada. Inclusive retirando, exatamente. Mas por quê? Porque a mídia impõe, porque vem um influenciador, por exemplo, e fala que agora o bonito é tirar o preenchimento, que agora tem que ser o natural.
Mas as pessoas estão ficando tudo com a mesma face. E elas mesmas estão ficando incomodadas com isso, porque eu sou igual a mais um. E o menos é mais não. Porque é você, é o seu puro, o seu natural. Mas aí é um trabalho, né? Eu sei que tem o trabalho do Tomás, mas a pessoa está ali na frente, no seu consultório, querendo colocar um preenchedor aí. Como é que faz para mudar esse pensamento desse paciente? É um trabalho árduo. É um trabalho árduo, mas a gente sempre tem que orientar que o resultado, quando vem de dentro da pessoa, é muito mais natural. Diferente de que eu injetar alguma coisa e alterar as características desse paciente. E hoje, por incrível que pareça, a gente consegue grandes resultados com isso. A tecnologia e alguns medicamentos que a gente usa, de estímulos de colágeno, principalmente, eles rejuvenescem muito o paciente, sem alterar a sua essência, propriamente dito. Respeitar, né? Acho que ter limites. Acho que o grande barato de tudo é você ter o limite, saber valorizar o que você tem de bom. Todo mundo tem alguma coisa, né? Seja um nariz legal, que te identifica, uma boca. Cabelo também, dá para melhorar, né? Mas acho que respeitar, né? Respeitar. E outra coisa que os pacientes também não gostam é de perder cabelo. Ah, eu tenho medo de cá. Cabelo, as entradas de cabelo, as carequinhas. Aqui, ó, nós temos uma pista de pouso por aqui, ó. Aí a gente esconde aqui com o cabelo. Mas acho que o homem é mais com isso, com o cabelo, ou não, a mulher? Os dois, mas o homem também não gosta. O homem tem uma entradinha, ele já procura. E cada vez mais está procurando a gente mais precocemente, o que é bom, porque a gente consegue, quando pega no começo, melhorar muito o cabelo. Para você ter uma ideia, a procura está sendo tão grande que lá no Instituto Fraga nós vamos começar a fazer implante de cabelo. Ah, é? Porque tem alguns momentos que a gente não consegue mais com as drogas. Então a gente precisa utilizar o implante de cabelo para isso. Essa é a geração nova que está chegando na clínica, que é meu filho, o Fraga Neto, que está começando esse serviço lá de implante de cabelo. Olha aí, coisa boa. E aí, como que lida, hein, doutor Márcio, com esse povo que quer fazer uma mudança radical ali, que foge da realidade? Chega ali no consultório do doutor Fraga com uma foto da Angelina Jolie e fala, quero ficar que nem ela. Então, como o colega Fraga falou, essa questão em consultório, essa primeira abordagem, ela é difícil, porque muitas vezes esses pacientes que são dificultosos para se lidar, eles vêm com uma visão deturpada de si mesmo. Nós vemos aquela dismorfia corporal, né? Eles não se enxergam daquela forma e aí buscam as alterações que eles idealizam para a imagem dele. Porém, muitas vezes, na maioria das vezes, não é possível qualquer tratamento dermatológico, cirurgia plástica que, por mais avançada que esteja, atender a esse paciente, porque ele nunca vai estar satisfeito, porque o problema dele está do lado de dentro. Então, quando o paciente ele busca a clínica dermatológica, a clínica de cirurgia plástica para fazer alguma intervenção, ele busca baseado na autoimagem dele mesmo. Então, não vai ser possível nós, meros mortais, competirmos com essa idealização. E muitas vezes esse paciente chega a sair revoltado do consultório porque eles não têm as suas expectativas aceitas. Seja por questões éticas, seja por questões físicas mesmo. Então, esse paciente sai e fala que vai buscar outro profissional, vai buscar um atendimento em outro lugar, que seja do país, no mundo, para que ele tenha aquela vontade dele atendida. Mas isso, como eu te falei, é impossível. Esse paciente, primeiro, ele tem que passar por essa triagem psicológica, expor e ouvir também, saber ouvir que ele está com essa dificuldade em se enxergar. Porque a partir do momento
que ele consegue perceber isso, ele vê que ele não precisa daquela intervenção toda como ele idealiza. Ele está muito bem. O Fraga já deve ter pegado aquela paciente que chega no consultório e busca lá um paquímetro, que é uma ferramenta para medir espessuras, vai lá no mínimo do mínimo do mínimo, fala assim, ó, eu queria tirar fazer uma intervenção para que essa gordurinha suma. Você muitas vezes não consegue enxergar, mas ela está enxergando. E o que importa é a vontade dela ser aceita. Se não é aceita, ela se revolta, ela pode desenvolver aí sim processos depressivos, porque ela não teve, ela se sente frustrada, ela não teve a expectativa dela atingida. E ao mesmo tempo que ela se sente frustrada, ela fica ansiosa, porque quando ela busca ao seu redor, nas redes sociais, ela vê que todas as outras pessoas, todas as outras vontades são atendidas, porém não são reais. Essa é uma grande realidade. Agora sim, doutor, não adianta, né, a pessoa que vai lá no instituto, por exemplo, fazer um tratamento de pele, de doença crônica, ou seja, numa estética, se ela também não tem ou se importa com a qualidade de vida. E a gente fala questão de dormir bem, se alimentar bem, a prática de exercício físico, tomar água, que é tão importante. É de graça a água, né? A gente tem água potável. Mesmo assim, tem gente que tem dificuldade de tomar água. É o básico, né? Que a gente fala que dormir bem, se alimentar bem, se hidratar bem, é o alicerce para sua saúde ser boa. E é coisa super simples. Mas o mundo moderno também desfigurou isso, né? Com os fast foods, com as comidas industrializadas, que é muito mais fácil você abrir um pacotinho do que você ir na feira e comprar uns legumes. É preciso que tenha, então, esse hábito, né? Da gente, por exemplo, fazer um exercício físico. Né? Não precisa ser todo dia. A gente sabe que a vida é corrida. Mas colocar isso ali no cotidiano já dá uma melhora, né? Muito. Tem muitos cânceres, inclusive, que falam que quando você faz uma atividade física, cai a incidência deles. Bom, para a gente encerrar, eu quero agradecer a você, doutor Márcio, pela sua participação. E sempre que tiver alguma novidade, você pode voltar aqui para dividir conosco. E pode deixar suas considerações finais. Então, Ranieri, eu quero agradecer a oportunidade de estar falando aqui com vocês e para todos os espectadores da TV Alesp. Há uma consideração que as pessoas busquem mais ser elas mesmas, deixem de buscar a opinião do outro. Fazendo isso, muitas das suas angústias já serão minimizadas, né? Então, é essa a principal informação que eu quero transmitir. E a questão ligada a esse imediatismo que a sociedade vem vivendo tem feito com que esses picos de ansiedade relacionados à sua autoimagem, a busca pela perfeição estética, tenha atingido os patamares que estão hoje, né? Tá certo, muito obrigado. Doutor Fraga, mais uma vez, obrigado. É um prazer. Queria que você deixasse sua mensagem para o pessoal que está em casa. Eu acho que o mais importante, falando das doenças crônicas, que o paciente que sofre com alguma doença dermatológica de difícil controle, que ele procure um atendimento especializado. Porque hoje existem muitas drogas novas que vão dar muita qualidade de vida. E o paciente não sabe que existe isso. Então é muito importante procurar um dermatologista. Obrigado mais uma vez, sucesso. Para nós. Bom, e para você que estava acompanhando a gente, muito obrigado. Você pode rever, inclusive, essa entrevista nas nossas redes sociais. Até um próximo encontro.